mas você tem que ser instruído pela palavra como ela é. Então as pessoas fazem interpretações erradas, muitos não analisam contexto, pegam um texto isolado e quer aplicar uma doutrina dentro daquilo que ele entende no texto, dentro do seu conhecimento intelectual. Muitas vezes não tem o conhecimento espiritual do texto, porque esse só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo. Quem tem ele verdadeiramente. E para ter o Espírito Santo é preciso crer em Jesus, verdadeiramente converter-se a ele. Foi o que Jesus falou, é o que está escrito lá no Evangelho segundo escreveu João 7,38, que só recebe o Espírito Santo quem crê em Jesus. E o Espírito Santo de Deus é a garantia de que nós somos de Deus, propriedade dele, selado por ele, como está escrito lá em Efésios 4,30. E o Espírito Santo de Deus é quem nos guia na verdade, que nos dá o conhecimento dela, como Jesus falou lá em João 16. Então você precisa ser esclarecido com a palavra. Então tem pessoas que pegam um texto, como eu expliquei agora aqui. O texto de Jó 7, 14, 7, não tem nada a ver com o que as pessoas interpretam aí. Ai, dá esperança para você. Ai, Deus vai restituir. Deus vai dar vida de novo. Cuidado não. O texto aqui em Jó está falando da brevidade da vida, da singularidade, quando o homem que sai daqui não volta mais. A árvore pode nascer de novo, mas o homem depois de morto, acabou-se. Então, irmãos, é isso aí, a palavra de Deus. Esse é meu trabalho. É mostrar para você isso aí. Isso que eu aprendi, isso que eu sei, isso que eu estou passando para você. Quem me deu? O próprio Deus, o qual me capacitou, me vocacionou para tal ministério e me deu essa sabedoria dentro das Escrituras. Eu comecei a ler e o Espírito Santo começa a me dar essa sabedoria. Eu não aprendi isso em sala de aula. Eu não aprendi isso com homem. A unção que está em vós, ela vos ensina todas as coisas. E vós não precisarás aprender nada de ninguém. Quando fala isso, não é que eu não preciso aprender com uma pessoa que prega as Escrituras. Quando fala isso é que aprender de Deus não é o homem que ensina de Deus para a gente. Porque todos são ensinados pelo Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos que somos usados pelo Espírito Santo para levar o ensino de Deus. Se estivermos guiados por ele. Porque tem o instrumento do diabo, que é usado por espíritos enganadores para levar ao povo doutrina de demônios. Cuidado! Vamos lá para Pedro. Eu vou ler só o texto e vou encerrar, porque já está passando de 1 hora essa instrução. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 10. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vá ouvindo aí, é muito gostoso. Só em ouvir você já vai tendo a interpretação do Espírito Santo. Você já vai se alegrando na palavra, que já vai te dando entendimento. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para nós. A nossa herança não está aqui, está no céu. Tá bom? Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus pela salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Estamos com esta esperança guardada mediante a fé. É a fé. A fé é a confiança em Cristo, na sua palavra, que eu sou, que eu tenho, que eu posso estar firme guardando essa esperança. Pela fé. Já perdeu a fé? Será que o Senhor, quando vier, encontrará fé na tua vida? Encontrará fé na terra? Será que o povo de Deus deixou de viver por fé? Está vivendo por vista, acreditando naquilo que veio, buscando aquilo que os olhos querem contemplar, e não está esperando aquilo que é invisível, que é eterno, que está guardado para a gente lá no céu?
Será que você está dentro dessa visão? Aí Pedro vai dizer, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que esteja por um pouco de tempo contristado com várias tentações. Se alegre, ainda que você esteja passando por prova, por tribulação, por dificuldade, por tentação, se alegre nessa esperança, é o que Pedro está dizendo aqui. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A sua fé tem que ser provada para você estar glorificando a Deus naquele dia, por meio dessa fé, quando Jesus se revelar para a sua igreja. Porque hoje nós o vemos por fé e não por vista, mas assim como ele é, o veremos. Aleluia, aleluia, ora vem Senhor Jesus. Aí Pedro vai continuando falando sobre a fé, sobre a esperança, sobre a situação que nós passamos. Ele diz que Deus é provando, isso vai nos fazer ser provado como ouro pelo fogo, e a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro, porque a nossa fé nos garante um tesouro muito mais valioso do que o ouro. E Pedro vai orientando os irmãos nesta carta universal aqui. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Ao qual, não havendo visto, mas no qual, não havendo visto, amais. Pedro diz, versículo 8, do capítulo 1 de primeira carta de Pedro. No qual, não havendo visto, amais. Você não viu Jesus, ame. Ame a Cristo. Ah, eu amo Jesus no coração. Não é esse amor que ele quer de você não, meu irmão. Ah, eu amo Jesus. Jesus é lindo, é maravilhoso. Não é isso que Jesus quer não, minha irmã. O amor que Jesus quer de mim e de você não é um amor expressado verbalmente, é um amor vivido. E vivido não é dentro de igreja, cumprindo devoção. O amor a Deus é vivido, vivendo a palavra dele. Vou repetir, João 14, 23. Veja quem é que ama a Deus. O que é amar a Deus? É guardar a palavra dele. É esse amor que Deus quer que nós tenhamos por ele. Deus nos amou. O amor de Deus não é de palavra, não é de sentimento, é de atitude, ação em favor do próximo para o seu bem. Esse é o amor de Deus. E nós temos que amar a Deus como ele nos amou, se entregando também a ele, se dedicando a ele, buscando os propósitos dele e não os nossos. Amar a Deus é guardar a palavra dele, praticando ela na nossa vida, renunciando o nosso entendimento, nosso querer, nossa vontade, e se submetendo à palavra de Deus em nossos corações, vivendo, resistindo ao homem com sua soberba, arrogância, seu entendimento vã, corrupto, e deixando a palavra de Deus mudar, transformar o nosso entendimento e por ele viver no entendimento da palavra, na direção da palavra. Então Pedro está dizendo isso. Ao qual não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrei com gozo inefável e glorioso. No qual você não está vendo ele, mas você crê. Bem-aventurado não é os que vê, é os que creem sem ver. Eu creio em Jesus, eu nunca vi. Os apóstolos viram. Os discípulos lá na época dele viram ele. Eu não criei. Eu não vi, mas creio. Mas eu creio por fé na palavra dele. Eu não creio nele do meu coração. Eu creio nele com o meu entendimento pela palavra. Pela palavra. Não tem nada sem a palavra. Interessante é que Pedro agora vai dizer aos irmãos, no versículo 9, escute o que ele diz no versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. A salvação das almas, da sua alma. A alma de todo aquele que crê será salva se guardar a fé até o fim. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, alcançará a salvação. Eu já tenho a promessa da salvação. Eu já tenho a esperança de herdar a salvação. Mas só desfrutarei dela se perseverar até o fim. Porque até o fim eu posso me desviar antes do fim.
Porque o melhor não é o começo nem o meio. O melhor é o fim. E tem muita gente que está indo no começo, está indo no meio, quase perto, e se desvia, não chega ao fim. Pois salvação é só para quem chega até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso quer dizer que na vida que Paulo teve aqui, ele estava firme, guardando a fé, combatendo o bom combate com todo o conceito, heresia, ensino, investida que vinha levar ele a desviar da fé, a desviar da verdade, a sair do compromisso com Cristo. Paulo teve um combate grande para guardar a fé e não se desviar dela. Nós temos que ter esse combate. Paulo disse isso porque Paulo foi revelado pelo Espírito Santo que ia partir, ia chegar a hora dele. E nós só chegaremos no fim. O fim para mim e para você, que está em Cristo, só se dará ou com a nossa morte ou com o arrebatamento. Enquanto não chegar nenhum desses dois acontecimentos, nós temos que estar perseverando firme na fé, nem se desviando para a direita nem para a esquerda, mas andar prudentemente naquilo que o Senhor tem nos orientado e nos mandado, na palavra do Senhor. Cuidado! Que instrução maravilhosa! E qual é o prêmio final da nossa fé? A salvação da nossa alma. O principal motivo de eu crer em Jesus é salvação. O objetivo principal de Cristo ter vindo a esse mundo é salvação. Pedro está dizendo isso aqui, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Se a tua fé em Cristo não te leva ao entendimento da salvação, logo esta fé é vã. Você ainda não teve o conhecimento verdadeiro de Cristo e não entendeu a sua necessidade por Cristo. Você segue um Cristo dentro da formalidade religiosa para alcançar os seus desejos e anseios das coisas deste mundo. E não entendeu o perigo que você está correndo na vida sem Deus. Por quê? Eu só posso buscar salvação se eu entender o perigo que eu estou correndo dentro de uma condenação. Eu só posso me interessar em buscar o perdão de Deus se eu conhecer a gravidade do pecado que eu estou diante de Deus. Eu só posso buscar reconciliação com Deus se eu entender que eu estou em conflito com Ele pelas minhas atitudes, minha direção, pelo meu entendimento natural do homem corrompido pelo pecado. E para entender isso, só pela palavra de Deus, através da mensagem do Evangelho, que ilumina o entendimento dos incrédulos, pelo qual foi escurecido por Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não que seja resplandecente a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas o Evangelho ilumina a nossa mente. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, condicional. O Evangelho só salva quem crê nesse Evangelho. E se você crê nesse Evangelho, você vai ser esclarecido da situação terrível que você está espiritual em relação a Deus. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem da situação do pecado, da justiça de Deus que vai julgar o homem e do juízo de Deus que está por vir. Quando eu entendi isso, eu entreguei minha vida a Jesus para que Ele salvasse a minha alma. Eu criei que nele eu estaria seguro para a salvação. É isso que Deus quer que você entenda e contemple em Jesus. Porque foi que Ele deu a vida dele, morrendo por nós na cruz do Calvário, para nos proporcionar a salvação. E não essas coisas vãs de vitória na terra, prosperidade, isso, aquilo, outro. O objetivo da morte de Cristo é esse. Ele disse: eu vim salvar e buscar. Deus enviou Jesus. Não foi para enriquecer ninguém da bênção, casa, carro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36, a palavra de Deus diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10.
diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura de Deus. Olha a importância de Jesus na nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura que está por vir. Eu preciso entender a minha maior necessidade de Cristo para receber perdão, para se reconciliar com Deus, para ser livre do juízo e da ira de Deus, para ter salvação e para estar aguardando a promessa da vida eterna com Deus, com a minha alma alegre, segura e confiante, que quando eu sair deste corpo, minha alma não irá para juízo, mas irá para o gozo, descanso e vitória eterna com Deus lá no céu. Porém, que Deus os abençoe, meus irmãos, que vocês recebam a instrução da palavra de Deus que nesta noite foi levada para você, através dessa instrução, que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente, abra o teu entendimento e te convença dessa maior necessidade que você tem e te esclareça de pontos que estão ocultos e encobertos no teu entendimento da verdade de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que estão agora assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho, nada além da verdade.